obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já quero perguntar para a senhora o que é exatamente a hanseníase. É a dúvida da maioria, não é? Isso, Vinícius, nós podemos definir de uma maneira muito simples hanseníase como uma doença infecto-contagiosa que dá sintomas e sinais muito peculiares. Aparece especialmente na pele e algumas vezes nos nervos periféricos. Pode matar, doutora? Olha, é muito raro. A hanseníase por si, ela não leva à morte. O que pode causar óbito são as complicações da hanseníase. E por que o histórico dessa doença, principalmente lá do tempo dos nossos avós, as pessoas tinham muito medo e o preconceito com a doença acontecia? Hoje parece que mudou ou não? Especialista no assunto. Já melhorou bastante em relação ao estigma, ao preconceito. E antigamente, porque, Vinícius, não tinha métodos diagnósticos precisos, a doença evoluía para incapacidades, para deformidades, e o que trazia preconceito eram justamente essas deformidades. Era a história da hanseníase, fazer cair os dedos, fazer cair, né? Então, isso trazia muito preconceito. Na verdade, o que causava essas incapacidades e essas deformidades era o diagnóstico tardio, que a pessoa não tinha conhecimento do que era realmente a doença. Quando era diagnosticada, era bastante tarde, as pessoas já com incapacidades e deformidades. Olha só, doutora Ana Lúcia, e o telespectador também participa da nossa conversa. Já está chegando a primeira pergunta para a senhora. Vamos ver então qual é. Olha só, doutora, quais são os principais sintomas da doença e tem como prevenir? A pergunta é da Kelvânia QLS Barbosa. Bom, os primeiros sinais da doença são fáceis, porque qualquer pessoa tem que fazer autoexame, examinar a sua pele diariamente para detectar manchas, caroços, lesões diferentes. E então, no simples olhar, a pessoa às vezes detecta uma mancha mais clara do que a pele, às vezes pode surgir uma mancha mais avermelhada, imitando uma impinge, por exemplo, que é uma doença mais comum, que as pessoas conhecem mais. E a hanseníase, ela é uma grande imitadora. Às vezes ela imita um pano branco, às vezes ela imita uma impinge, às vezes um caroço. Então, a pessoa tem que estar atenta para qualquer tipo de lesão que apareça na pele, né? E procurar um médico, um especialista para que possa ser diagnosticado. Por isso se confunde bastante, né, doutora? E olha só, gente, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, os números de casos de hanseníase no Brasil vem aumentando nos últimos 3 anos. A incidência é maior nos estados do Nordeste e Norte do país. Vamos ver. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos de hanseníase. Em 2011, foram registrados cerca de 34 mil novos casos da doença, número inferior apenas aos 127 mil casos na Índia, que tem uma população 5 vezes maior. De acordo com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, MORHAN, a situação do Brasil e no Piauí é alarmante, principalmente porque há muitos casos da doença em crianças e adolescentes com menos de 15 anos, totalizando 2.420 casos. Segundo o MORHAN, a falta de campanhas e ações de combate a doenças contribui com o aumento do número de casos. O fundamental é ter exame de contato, ter monitoramento. A gente cobra tanto a nível do Estado mais prioridade para a hanseníase e a nível também o município também prioridade para a hanseníase, porque se não tiver prioridade, a tendência do Piauí é sempre disputar o pior lugar do Brasil. E sempre o Piauí tem mais casos. Olha só, doutora Ana, impressionante esses dados, esses números, né? Assustadores, na verdade, acho que assustam bastante. Aqui no Piauí, o que a senhora tem visto no consultório? Esses casos realmente estão aparecendo com frequência ou aqui no Piauí está menos? Como é que está a situação? Olha, o Piauí ainda é um estado onde a prevalência da hanseníase é grande. Nós estamos no ranking, no Brasil, mais ou menos em 5º lugar.
O Mato Grosso é o primeiro estado da federação com o maior número de casos. Depois tem Amazonas, toda a região, né, amazônica, o Pará, o Maranhão e Piauí. São os estados com maior número de casos. Quinto lugar, então, olha só, gente, cuidado, você que está em casa, presta minha atenção aqui nas dicas da doutora Ana Lúcia, porque quinto lugar, não é, doutora, é realmente assustador. Nem a gente aqui do jornalismo, a gente estava por dentro desses dados, a gente viu como realmente impressiona. Quinto lugar é realmente assustador. Existe uma região no estado hoje, doutora, cidades mais do interior, o maior número de casos, ou aqui na capital, como é que está isso? Ainda, o maior número de casos no Piauí é detectado na capital. Na capital? Na capital, em Teresina. Olha só, então, doutora, vamos ajudar as pessoas que estão em casa a descobrir um pouco mais o que é exatamente os sinais da hanseníase. A gente tem aqui algumas fotos, vamos pedir então, olha a primeira foto chegando. Queria que a senhora explicasse um pouco mais e desse aí uma dica de alerta para as pessoas que estão em casa. Aí que estado é esse da hanseníase? É bem avançado, não? Sim, essa lesão é uma lesão avermelhada, que nós chamamos eritematosa, e ela tem esse formato anular, tipo um anel, não é? E essas bordas, elas são mais elevadas, mais espessas. E